Sejam muito bem-vindas, mulheres, sejam muito bem-vindas ao programa Pergunta para Físio. Aqui eu trago temas das patologias mais comuns que acometem as mulheres, que acometem o público feminino. E aí a gente tem essa oportunidade aqui de trazer conhecimento para que você acelere a sua eliminação de dores no corpo. E hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre bursite no quadril, sobre como a gente faz, pra gente desinflamar a bursite no quadril. Então, se você sente dor aí na sua articulação do quadril, se você sente dor porque você já fez um exame e apareceu lá que você tem uma bursite no seu quadril, fica aqui comigo que essa live aqui, ela vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é desinflamar a bursite do quadril? E para que antes eu chegue nesse ponto, para que eu te explique sobre como desinflamar, você precisa primeiro entender o que é a bursa, Pode ser que você está chegando aqui agora, que você sinta uma dor no seu quadril, mas que você ainda não tenha clareza, nunca fez um exame, não tem certeza se a sua dor pode ser aí uma bursite no quadril. Então, vamos entender primeiro aqui o que é a bursa, tá? A bursa, ela é uma bolsinha que ela é cheia de líquido, que ela protege a articulação. E aí, essa bolsinha, ela serve para proteger a sua articulação, porque para ela impedir ali o atrito entre o osso do seu quadril, os tendões do seu quadril e também os músculos que ficam em volta da sua articulação do quadril. Essas bolsas, essas bolsinhas, essas bursas, elas têm dentro delas ali um líquido chamado líquido sinovial, que quando ele inflama, ele ali aumenta de tamanho e ele causa dor e ele prejudica a função da perna. Então fica difícil de você fazer movimentos com a sua perna. Onde é essa localização dessa dor da bursite? A bursa do quadril, conhecida como bursa trocantérica, ela fica aqui, bem na lateral, bem na região do culote do quadril. Essa bursa fica aqui. A gente tem bursa em várias partes do nosso corpo, mas a do quadril é a bursite trocantérica, é a que mais acomete as mulheres. É a patologia, assim, número 1 de dor no quadril das mulheres. Então, para que você entenda a função, por que é importante ter essa bursa? Essa bursa, ela serve para absorver o impacto e também para auxiliar no deslizamento ali dos tecidos que estão ali na sua perna. Então, tecido muscular, da parte ali dos tendões, dos ligamentos ali e para nutrir essa articulação. Por isso que tem líquido dentro dessa bursa, tá? Então, o que é desinflamar essa bursa? É eu não ter mais dor, eu parar de sentir aí essa dor localizada na lateral do meu quadril para que eu consiga fazer os movimentos do meu dia a dia, tá? Então, por isso que isso é tão importante. Algumas mulheres acabam até confundindo isso, Algumas mulheres já fizeram um exame ou às vezes já tentaram tratar uma bursite ali, não tiveram sucesso e acham que a bursite do quadril é uma patologia que ela é permanente. Mas não é permanente, tá? Você está com uma bursite, você não tem uma bursite. Bursite é uma coisa que ela é tratável. Embora quando a gente faça alguma busca, às vezes a gente fica curiosa, digita no Google, ou por sentir dor há bastante tempo, essa patologia já tá ali mais crônica, Você já sente dor ali há mais de 3 meses, ou às vezes você sente dor até há anos aí nessa bursite, algumas mulheres acham que essa bursa não tem como mais ser desinflamada. Mas não, ela pode e ela precisa ser desinflamada. Por quê? Você não tem que ficar convivendo com essa dor. Você não tem que ficar sentindo dor no seu quadril, tá? Por quê? A bursite, ela tem cura, ela é tratável. Então, se em algum momento você achou que você tem que ficar com essa dor, que essa bursite ela não vai passar, você está pensando errado. Porque a bursite do quadril e bursite em várias outras partes do corpo, toda bursite é tratável. Lembra que bursa é ali aquele saquinho de líquido que está ali dentro da sua articulação. O it quer dizer inflamação, então eu estou com uma inflamação na bursa. Toda inflamação, ela é sanada, tá? E por que essa bursite acontece, Vanessa? Por que ela é tão comum nas mulheres? Veja só,
A bursite, ela é bastante comum quando a gente faz muito movimento com a nossa perna. Então, um movimento excessivo ali na perna, é um movimento que você faz durante vários meses, durante vários anos ali, sempre o mesmo movimento, isso vai desencadear essa bursite, isso vai causar essa bursite. Ou então, ela pode ser causada também por algum acidente, né? Algum trauma, algum processo reumatológico, pode ser até desencadeada por algum outro problema. Por exemplo, tem algumas mulheres que têm artrose na coluna ou que têm hérnia de disco na coluna e que tem também a bursite, tá? Que tem também, é comum. Algumas pessoas têm uma patologia mais a outra, e aquela patologia principal ali, ela desencadeou essa inflamação, ela desencadeou essa dor do quadril, tá? Da bursite. Mas ela é bastante comum também, quando não acontece acidente, não faz movimento repetitivo, em mulheres que são sedentárias. Por quê? Se eu ficar sentada durante muito tempo, durante muitas horas no meu dia a dia, se no meu dia a dia eu tenho uma rotina que eu passo bastante tempo sentada na frente do computador, ou que eu fico bastante tempo sentada no sofá, ou eu fico numa poltrona, não importa, se ficar muito tempo sentada, isso já pode ser motivo suficiente para gerar ali uma bursite. Também é comum nas mulheres que fazem algum tipo de atividade física, que fazem movimentos repetitivos. Por exemplo, corrida, por exemplo, natação, por exemplo, bailarina, tá? Então são alguns esportes em específico que você movimenta bastante o quadril, que você movimenta bastante a perna, jogar tênis também, vi que tem gente que comentou aqui. Então isso é bastante comum também, tá? A bursite é comum nesses casos. Até tem uma aluna minha que ela descobriu essa bursite, né? Ela começou a sentir dor no quadril e quando a gente foi investigar, eu fiquei pensando, né? Falei pra ela, nossa, Ana Paula, mas vamos tentar pensar no seu dia a dia, por que você tem essa dor? Porque ela é uma mulher super ativa, ela é até educadora física, trabalha com criança, e aí eu fui lá perguntando, e aí a gente descobriu que o quê? Ela estava fazendo algumas brincadeiras, era criança bem pequenininha, que ela dava aula, e aí ela ficava se agachando muito o tempo inteiro. Então, ao longo do dia, ela dava lá 4 aulas de manhã, mais 4 aulas à tarde, sempre com criança pequenininha, e quando você vai falar com criança, né, você normalmente abaixa para falar. Então, de tanto ficar nesse agacha, levanta ali durante a vida inteira, porque ela já estava ali com, acho que 20 e poucos anos de profissão já, então isso foi desencadeando ali uma bursite, uma inflamação ali na bursa do quadril. Então esse é um movimento que, aliás, se você tem o hábito de fazer muito, né, durante muito tempo, durante meses e anos, ficar agachando e levantando, isso pode ser o motivo para desencadear essa bursite. E por que é importante eu me preocupar em desinflamar essa bursa, né? Além do sintoma todo de dor, essa patologia em específico, ela pode causar dificuldade de você fazer movimentos que são do seu cotidiano. E aí, o maior problema é que isso pode tornar a sua dor do quadril, ela pode tornar até incapacitante. Você pode, aos pouquinhos, parando de fazer os movimentos e quando você vê, o seu quadril trava. Fica difícil, agrava o problema mesmo, e se não é tratado, fica difícil de você, por exemplo, abaixar para você colocar uma meia, né? Esse movimento aqui de dobrar o quadril, ele fica difícil, de amarrar um sapato, de calçar um sapato, mulheres que gostam de fazer a própria unha do pé, fica difícil de fazer. Por quê? Você não consegue levantar muito essa perna porque você sente ali uma dor, uma fisgada e até um travamento mesmo na sua articulação do quadril. Essa dor, embora, né, a bursa fique mais localizada, ela fica localizada aqui na lateral, bem na região do culote, algumas mulheres sentem que essa dor, ela até irradia para a região da virilha. E o nosso corpo, né, o nosso quadril,
A gente usa muito no nosso dia a dia para você subir uma escada, você precisa ter ali dobrar o quadril para fazer o movimento. Você precisa para cruzar a perna, para você sair do carro, para você até dormir de lado. Dormir de lado é uma das coisas que fica ali mais incapacitante, fica mais difícil, mais dolorido se você tem essa bursite no quadril, até mesmo em relação sexual, né? Porque você faz ali uma rotação, você precisa de um pouco de flexão desse quadril e acaba sendo bastante desconfortável. O nosso quadril, aliás, é uma das articulações que é mais importante aí no nosso corpo, por isso que você tem que eliminar essa dor do seu quadril. Porque todo movimento que você faz no seu dia a dia, todo movimento, ele vai partir, olha só, da sua articulação do quadril, tá? Ele que vai fazer ali o movimento inicial para que você se mova, para que você se locomova, para que você se agache, para você fazer qualquer coisa no seu dia a dia. E ele também é responsável por sustentar o seu tronco. Se você tá aí me assistindo, olha para a tela. O que eu tô? Eu tô sentada aqui. Eu tô sentada onde? Em cima do meu quadril. Então, o meu quadril, ele é importante para mim, né? Eu tenho que eliminar essa minha dor do quadril porque ele sustenta o corpo. Ele sustenta o nosso corpo. Então, para que eu consiga manter a minha coluna alinhada, para que eu consiga ter sustentação ali na minha coluna vertebral, esse quadril tem que estar funcionando direito. Senão eu despenco para trás, senão eu despenco para o lado. Então, quando eu estou sentada, o meu quadril é como se ele fosse o chão do meu corpo, é como se eu estivesse em pé. Se eu estou em pé e a base do meu corpo, quando eu estou em pé, é lá nos meus pés, quando eu estou sentada, a base de apoio que eu tenho ali para sustentar o meu tronco é o meu quadril. Então, ficar sem dor no quadril é importante para você. Toda a parte do nosso membro inferior, as nossas pernas aqui, começando lá pelos ossinhos do meu pé, lá pelo meu tornozelo, lá pelo meu joelho, tudo isso é transmitida, essa força do meu membro inferior, ela é transmitida também para o meu membro superior através do meu quadril. Então, eu tenho que ter esse membro inferior funcionando direitinho, senão ele não vai dar conta de distribuir as cargas ali do meu corpo para o membro superior também. Então, afeta. Eliminar a tua dor no quadril não é só importante por conta das pernas, é importante também pela parte de cima do seu corpo, que é totalmente influenciada quando você sente uma dor ali no teu quadril, tá? Então, para que eu tenha tudo funcionando direito, todos os membros funcionando do jeito certo, eu preciso prestar atenção no meu quadril, ele precisa estar ali no devido lugar. Quando a gente pensa em quadril, existem 3 movimentos que são muito importantes e que são muito básicos para que meu quadril funcione bem. Falando essencialmente aqui sobre a bursa, né, sobre a bursite, você vai identificar agora aqui comigo esses 3 movimentos para você ver se tá faltando esse movimento aí no seu quadril, tá? É importante que você saiba disso, porque se eu não identifico, eu não sei que tá ruim. Se eu não sei que tá ruim, eu paro de dar importância para aquilo, sigo minha vida, só que eu continuo sentindo dor. Então, você vai fazer aqui comigo na prática, a gente vai testar esses 3 movimentos, combinado? Então, vamos lá. Primeiro movimento, vou fazer deitada aqui, faça deitada ou depois, assiste primeira live, depois você faz, tá? Se você não puder fazer agora. Mas olha só, o primeiro movimento, que é muito importante para o meu quadril, é esse movimento aqui, ó. O meu quadril, quando eu vou dar um passo, quando eu vou caminhar, essa articulação aqui do meu quadril, ela precisa dobrar, certo? Só que, para que eu tenha um movimento necessário, para que eu não fique sentindo dor, eu tenho que, no mínimo, esse quadril tem que dobrar até aqui, tá? Até aqui. Por quê? Esse daqui é um ângulo de 120 graus, se eu for falar para você assim, de acordo com a biomecânica, que é o estudo do movimento do nosso corpo. Se eu faço menos do que isso, se eu dobro menos do que isso aqui, o meu quadril, ele tá sobrecarregado e ele não tá funcionando do jeito certo, do jeito que ele precisa trabalhar, tá? Se meu quadril vem só até 90 graus, tá bom? Não, o quadril tá ruim, ele tem que dobrar pelo menos isso aqui.
120 graus, ok? Ele não precisa dobrar muito, mas ele tem que dobrar pelo menos esse tanto, certo? Faça dos dois lados, compare para você ver se... Porque de repente a gente tem um lado só que tá com a falha de movimento. Às vezes a gente tem os dois, tá? Então é importante que você saiba. Outro movimento que é importante é o movimento de abrir a perna. E esse costuma ser o movimento mais dolorido de quem tem a bursite no quadril, porque justamente pega essa região. Então, o que é esse movimento de abrir a perna? A minha perna, ela precisa pelo menos abrir até aqui, sem sentir dor, sem sentir fisgada lá dentro da minha articulação. Por quê? Se o meu movimento aqui, ele é mais curtinho, pode ter certeza que se tá faltando movimento lá no seu quadril, a sua coluna tá sobrecarregada, seu joelho tá sobrecarregado, tá? Isso é certeza absoluta. Então, o mínimo que o seu quadril teria que conseguir realizar é esse movimento aqui, tá? E terceiro movimento, não menos importante, é o movimento de rodar. E ele tem que girar pelo menos esse tantinho aqui, ó. Se ele tá ali muito duro, muito travado, e ele só consegue fazer um pouquinho de movimento, aí você já sabe que tem um comprometimento importante lá dentro do seu quadril, tá? Então, ele tem que, no mínimo, girar esse tanto aqui. Não é tudo isso, ok? É só um pouquinho. Mas eu preciso ter condição de realizar esse movimento. Por quê? Esses movimentos são movimentos básicos. São os movimentos que são essenciais, que o seu corpo nasceu para fazer, tá? Quando você não tem esses movimentos, significa que tem alguma coisa ali que está prendendo esse movimento. E essa coisa que está prendendo esse movimento pode ser na própria articulação do quadril ou pode ser em outra parte do meu corpo, tá? Como eu dei o exemplo aqui de joelho, de lombar, mas pode estar acontecendo essa sobrecarga em outras partes do corpo também, tá? As compensações, porque o nosso corpo, ele tem uma conexão. Não é um pedaço solto, não. Ele está interligado com várias outras partes do meu corpo, tá? Então, faça o teste. Testa dos dois lados para que você consiga identificar. Vanessa, e se eu tenho ali a bursite no meu quadril? O que acontece? O que acontece? Ó, se você não conseguiu fazer esses movimentos aqui, ou se você já tem até um diagnóstico aí de bursite do quadril, é importante que você saiba alguns sinais que acontecem, que são comuns em quem tem a bursite. E se você ainda não tem certeza se você tem, calma lá, que eu vou te falar quais são os sintomas mais comuns que começam ali a acontecer nas mulheres que sentem essa dor no quadril, as que têm a bursite no quadril. Então, são eles. A dor localizada nessa região aqui do culote, tá? Observe, dor na região do culote. Outra coisa, dor que tá na região do culote, mas que ela irradia para a perna. Então, ela pode irradiar para a perna, ela pode irradiar até o joelho. Em alguns casos, pode também irradiar para a coluna, tá? Não é tão comum, mas se, por exemplo, a sua bursite está sendo causada por conta de um comprometimento lá na tua coluna lombar, pode ser que, além da dor aqui na lateral do teu quadril, você sinta também essa dor que sobe mais aqui para a musculatura da sua lombar. E também dificuldade de andar. Se toda vez que você levanta a perna para dar o passo, você sente essa dor, queimação ou fisgada na lateral do teu quadril, observe, pode ser uma bursite do seu quadril. E aí, separei aqui três coisas que você não deve fazer de jeito nenhum se você tem a bursite no quadril. Se você identificou aqui comigo que você tem, pelos sinais, pelos sintomas ou pelo teste que você teve aí, essa dificuldade de realizar esses movimentos, é importante que você saiba, tá? Tem três coisas que você não deve fazer se você tem a bursite ali no seu quadril. Primeira coisa é ficar sentada por muitas horas.
O que eu quero dizer por muitas horas? Imagina você que está lá, você trabalha sentada, você passa ali 8, 10, 12 horas sentada e ali você não tem uma pausa, você fica ali direto, fica muitas horas sentada ali na mesma posição. Isso não é bom. É importante que ao longo do seu dia você faça algumas pausas e se você conseguir, né, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, vai no banheiro, faça alguns intervalos a cada 2 horas, se possível a cada 1 hora, tá? A cada 1 hora é sensacional. Agora, se você não conseguir, pelo menos a cada 2 horas, para você dar uma pausa ali e trabalhar a mobilidade, trabalhar os movimentos, né? Dar uma caminhadinha ali para que você saia da posição sentada. Isso é muito importante. Segunda coisa, cuide muito da tua postura quando você está sentada. Então, presta atenção. Tem muitas mulheres que tem mania de começar o dia ali, tá mais alinhadinha, tá prestando atenção na postura, mas ao passar das horas, aí começa, cai para um lado, cai para o outro, e dobra a perna, põe a perna em cima, põe a perna embaixo e senta em cima de um quadril só. Mulher, não. Você precisa ter um bom alinhamento ali na hora que você está trabalhando, na hora que você fica sentada, se for necessário ficar muitas horas sentada, porque isso pode desencadear as crises de dor, pode piorar muito o seu sintoma da bursite. Aí, uma coisa, observe também se você senta com os pés totalmente apoiados no chão. Quem é baixinho assim como eu tem esse problema, né? Na hora que vai sentar, o pé fica ali, né, balançando. Coloca um apoio embaixo do seu pé. Coloca a sola do seu pé sempre apoiada em alguma coisa para que o seu quadril fique pelo menos ali num ângulo perfeito de 90 graus. Para que você não fique com o bumbum mais enterrado, sentar para baixo é pior. Qualquer coisa, levanta um pouco o seu assento ou coloca alguma coisa embaixo do pé para que você consiga ficar alinhada e com os pés totalmente apoiados. Coxa também, a coxa inteirinha apoiada na cadeira. Isso de sentar na ponta da cadeira, na ponta do banco, na ponta do sofá e deixar a parte da frente da perna flutuando, também pode piorar a sua dor da sua bursite. Terceira dica, evite cruzar as pernas, assim ó, se você tem dor no seu quadril, evita fazer esse movimento aqui, porque a rotação, lembra que a gente testou aqui, a rotação do seu quadril, ela fica mais prejudicada se você tem a bursite do quadril, então esse movimento de girar pode ser desconfortável, então se você, ao sentar com as pernas cruzadas assim, você sente dor, evita, ou se, Vanessa, pra mim é confortável, mas eu tenho bursite, você não vai ficar sentada também com a perna cruzada, né? A não ser que você queira ali desencadear uma crise de dor. Então, presta atenção, senta lá alinhadinha, pé apoiado, tá? Evita ficar cruzando as pernas se você tem ali uma bursite no seu quadril. Vanessa, tá, ok. Prestei atenção aqui, anotei essas dicas que você tá me falando aqui, mas eu queria saber como que eu faço para ter certeza, assim, certeza se a minha dor é mesmo de bursite. Existem exames para comprovar, tá? Então, normalmente, exames mais básicos como ultrassom, ou então ressonância, né, tomografia. Existem alguns testes também, tá? Testes físicos para identificar. Você fez aqui agora comigo alguns testes, né? Você fez 3 testes para ver, né, se está com dificuldade na hora de movimentar o seu quadril. Mas é importante que você preste atenção no seu dia a dia em 5 coisas, 5 sinais aí que pode ser que está passando desapercebido, que você nem parou para pensar assim, porque a vida é corrida mesmo e às vezes a gente não tem essa percepção do nosso corpo, né? A vida é tão corrida que a gente não para prestar atenção na gente mesma. Então você vai identificar 5 sinais importantes para você saber se você tem a bursite no seu quadril. Primeira é se você sente dor aí na lateral do teu quadril quando você fica muitas horas em pé. Então, se você está lá numa fila do banco, na fila do supermercado e você começa a sentir dor na lateral do teu quadril, é um ponto para você observar. Outra coisa, dor quando você está deitada de lado. Então, se você está acostumado a dormir de lado, mas toda vez que você dorme em cima do seu quadril, você sente dor, ou então às vezes não é nem em cima do quadril, às vezes ele tá lá do outro lado, tá pra cima ali, mas você sente dor ali bem na lateral do teu quadril, é um outro sinal.
Outra coisa, dor ao toque. A bursa, se você fizer assim, ó, dá uma apertadinha, você já sente. Porque ela não é uma estrutura que ela é muito interna. Então, se eu só apertar, se eu der uma palpadinha aqui no meu quadril e eu sentir um ponto de dor bem na região do meu culote, é outra coisa para você prestar atenção. Outra coisa, inchaço. Então, se você tá lá, olhou lá no espelho, fica lá de calcinha, olha no espelho, observa se você tem um lado do seu quadril que está mais inchado do que o outro. Nessa lateral aqui do culote. Às vezes você acha que é uma gordurinha, que é o culote, e não, pode ser que essa região esteja inchada, pode ser que ela esteja ali quente e por isso que você está sentindo essa dor aí no seu quadril. Outra coisa é uma dor quando você tá aí então com a perna cruzada, tá? Se você, ao ficar com a perna cruzada, você sente que aumenta essa dor, então você já sabe. Então, 5 sinais, tá? Dor na lateral do teu quadril quando você fica muito tempo em pé. Dor quando você fica deitada de lado. Dor se você tocar, se você apalpar ali. Inchaço ou dor quando você cruza a perna. São 5 sinais de que pode ser que você tenha uma bursite aí no seu quadril, tá? Vanessa, o que eu preciso fazer para que eu consiga desinflamar? Já que você falou que é possível desinflamar essa bursite e eu tenho um quadril normal, um quadril sem dor, é possível eliminar minha dor, é possível parar de ficar tomando esses remédios que eu tomo para tentar desinflamar? Sim, olha só. Primeira coisa que você precisa fazer para você eliminar a tua dor do quadril, você precisa fazer o seguinte. São 4 passos. Vou te passar aqui 4 passos. 2 deles você pode colocar você pode fazer hoje mesmo, tá? Então, presta bem atenção que tem 2 coisas que você pode fazer. Uma delas você pode fazer já, outra você pode fazer mais tarde, tá? Então, olha só. Primeira coisa, quando a gente pensa na bursite, se você tem ali uma inflamação, uma bursite no seu quadril, você precisa ganhar força lá nos seus glúteos, tá? A gente tem 3 glúteos, mas 2 deles são os mais importantes. O seu glúteo médio e o seu glúteo mínimo são importantíssimos, não dá para ignorar quando eu quero eliminar a minha dor da bursite do meu quadril. Outra coisa, eu também preciso, além de fortalecer o meu glúteo, eu preciso também fortalecer as minhas pernas. Sim, o problema está acontecendo no meu quadril, mas olha só tudo que vai envolver, toda a musculatura que vai envolver ali para quem tem a bursite. Pode ser que você tenha uma fraqueza na coxa, na parte da frente, ou na parte de dentro, ou na parte de trás, ou na parte da lateral. Você precisa fortalecer as suas panturrilhas, tá? Então, tudo isso, esse combo aí, ele precisa ser fortalecido para que você desinflame essa bursa do seu quadril, tá? Porque aí eu tenho uma sustentação na minha articulação, eu tenho ali mais força mesmo no meu quadril para que eu pare de compensar os movimentos e aí com isso eu consigo desinflamar. Outra coisa que eu devo fazer também é melhorar minha conscientização, tanto no dia a dia quanto nos movimentos enquanto eu estou fazendo os exercícios. Por que isso é importante? Lembra que o nosso quadril, ele é responsável ali por absorver ali as cargas que passam pela parte inferior do meu corpo. Ele é ali o chão da minha articulação quando eu estou sentada. Então, para que eu consiga ali ter melhor equilíbrio ali das forças do meu quadril, para que eu consiga absorver o impacto lá na bursa da maneira correta, eu preciso ter uma boa conscientização do meu corpo. Caso contrário, se eu só colocar força em cima da articulação, eu não estou melhorando a mecânica, o funcionamento do meu quadril. Então eu preciso dar força e preciso que esse quadril, a articulação em si, ela esteja trabalhando do jeito certo para que não tenha uma sobrecarga, não tenha um atrito ali nos meus tendões e com isso eu não tenha inflamação. O que você pode fazer a partir de agora? O que você pode fazer agora? Colocar gelo, tá? Gelo lá na região da bursa, bem no local que você está sentindo a sua dor. Se você está com uma dor aguda, se você está com uma crise de bursite, ela pode ser feita também para tentar ajudar aí a desinflamar essa bursa, tá? Lembrando que só colocar o gelo não vai resolver, você precisa fazer esses outros passos também. Mas se você tá ali com uma dor mais aguda, você pode colocar gelo na região que vai te ajudar. E a outra coisa que é para você fazer mais tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo aqui essa aula,
é você, quando você for dormir, colocar um travesseiro bem largo entre os seus joelhos na hora que você deita. Então, se você deitar de lado, quando você vai dormir, você vai deitar de lado, vai colocar as pernas dobradas e vai colocar um travesseiro ou uma almofada bem larga, assim, ó. De preferência, da largura do teu quadril. Ah, Vanessa, mas é difícil de encontrar costura, 2 almofadas. Não sei, tá? Faça aí de uma maneira que você deixe esse quadril mais aberto. Por quê? As mulheres têm mais dor no quadril justamente porque a gente tem o nosso quadril muito mais largo do que os nossos joelhos. Então, é por isso, ó, não fica assim, ó, meio inclinado quando você deita de lado. Então, aí eu tenho mais sobrecarga em cima do meu quadril. Então, se na hora que eu vou passar ali deitado 6 horas, 7, 8 horas deitada, mesmo que eu vire de um lado para o outro, ainda assim, o peso da minha perna de cima pode aumentar ali a sobrecarga em cima da articulação, ou até o peso do próprio corpo que está ali apoiado em cima dessa perna pode gerar dor. Isso independente se você vai dormir em cima do lado que está com dor ou do outro lado, tá? Faça isso, coloca essa dica aí em prática. Mulher, quero muito saber se essas dicas aqui vão te ajudar. Se você sente dor no seu quadril, você gostou dessa live? Se você gostou, comenta aqui gostei, tá? E não esquece de compartilhar. Dica boa é dica compartilhada. Então vai lá e convida uma amiga sua, clica aqui no aviãozinho, convida as suas amigas para participarem dessas lives aqui também. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!